Bom dia, meus irmãos. Estamos aqui para mais uma catequese ao vivo e hoje amanheceu tempo chuvoso aqui em Cruz das Almas, um tempo frio, graças a Deus, depois de um período de seca, né? Muitas pessoas rezando, pedindo chuva e graças a Deus a chuva chegou e chegou com vontade. Então, a nossa catequese de hoje diz respeito a uma publicação que eu vi na página de um amigo, onde ele dizia assim, ele é protestante, né? E ele dizia assim, sou protestante, sou evangélico, mas amo os meus irmãos católicos. Maravilha, porque essa coisa de amar os irmãos é para todo mundo, né? Você deve amar, não é simplesmente aquele que é da sua religião, mas amar a todos. Eu sou católico, mas devo amar até mesmo o ateu, amar quem é do candomblé, quem é do espiritismo, porque quando Cristo disse amai-vos uns aos outros, ele não falou se o outro for da sua religião, não. Ele disse amai-vos uns aos outros e ponto final. Então, o amor independe de religião, de crença, de tudo isso. Mas eu não quero falar sobre a postagem desse amigo, mas do que uma pessoa comentou na postagem dele. A pessoa disse assim, eu amo meus irmãos católicos, mas não sou obrigada a concordar com as heresias que eles pregam. Aí eu disse assim, as pessoas pensam que pelo simples fato de ter o celular, de ter acesso às redes sociais, elas podem publicar o que quer. O que eu penso, eu escrevo, claro, se eu tenho uma conta no Facebook, se eu tenho uma conta em qualquer rede social, eu posso publicar o que eu quiser. Mas você corre um grave risco de pagar mico, de passar vergonha, de falar. E foi o que esta pessoa fez. Ela escreveu, pensou que estava falando uma coisa verdadeira, mas falou besteira. Porque ela fala que a igreja prega heresias, mas ela nem sequer sabe o significado da palavra heresia. O que é heresia? Heresia é a negação de uma verdade de fé católica por parte de um batizado. Ou seja, se eu sou batizado, fui batizado na igreja católica, e a partir de um determinado momento, alguém tocando a campainha justamente na hora da catequese. Espera aí que eu vou dar um jeito de abrir. 1 minuto. Estou gravando o vídeo aqui, pode entrar. Estou gravando o vídeo aqui, pode entrar. Pode ficar à vontade aí. Pronto. Que mudado. Valeu. Vamos para frente. É muito engraçado. Toda hora que vai gravar um vídeo, sempre acontece alguma coisa. Mas vamos continuar a catequese. Voltando ao assunto. O que é heresia? É a negação de uma verdade de fé por parte de um batizado. Digamos que eu sou católico e a partir de hoje eu nego a presença de Jesus na Eucaristia. Eu sou um herege. Eu nego a virgindade perpétua de Nossa Senhora. Eu passo a ser um herege. Mas se eu não sou da Igreja Católica, se eu não acredito no que ela prega, não preciso falar mais em heresias. Porque, primeiro que eu não faço mais parte da igreja, né? Eu apostatei da fé. Então, eu vou aqui explicar algumas heresias do início do cristianismo e nós vamos perceber quem é que de fato prega heresias. Se é a Igreja Católica ou se é as pessoas que estão fora da Igreja Católica. Vamos lá. Primeira heresia na igreja, a heresia dos judaizantes, século I. O que é que eles diziam? Que para ser cristão era preciso cumprir à risca a lei de Moisés. Foi a briga de São Paulo, né? A briga de São Paulo com Pedro, que era papa. Pedro dizia que, algumas pessoas diziam que precisava ser circuncidado para poder ser batizado, e Paulo vai dizer não. As coisas antigas passaram, eis que tudo se faz novo. E quem é que nós vimos
fazendo esse tipo de coisa hoje, pregando a guarda do sábado, né? Tem que guardar o sábado. São os católicos? Porque o sábado faz parte da lei mosaica. Para nós cristãos, o dia do Senhor é o domingo, o dia da ressurreição. Então, quem é que prega a guarda do sábado e a guarda de algumas leis do Antigo Testamento? São os católicos? Não são. Depois vem o montanismo no século III. O montanismo pregava que a igreja não pode perdoar os pecados mortais. Quem é que prega isso? É a Igreja Católica? Ou são algumas seitas que dizem que a igreja não pode perdoar pecados, ou seja, nega a confissão, nega o sacramento da confissão? Essa heresia não parte dos católicos, parte de alguns grupos sectários. Depois vem o arianismo no século IV. O que é que Ario pregava? Ario dizia que Cristo não é Deus. Cristo não é uma pessoa divina, mas uma criatura de Deus que foi assumida como filho. Quem é que prega isso? É a igreja? Não. A igreja prega que Jesus Cristo é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, a chamada união hipostática. É uma palavra um pouco complicada. Cristo tem duas naturezas, humana e divina. Ele é verdadeiramente Deus, o verbo que se fez carne. Mas Ario dizia que não. Ario dizia que Cristo era uma criatura adotada por Deus. Quem é que prega isso? Testemunha de Jeová. Não são os católicos. Vamos para o século V, pelagianismo. O que é que Pelágio pregava? Pelágio negava o pecado original. Ele dizia que o homem nascia neutro, sem pecado. Com o passar do tempo, que ele ia pecando ou adquirindo a perfeição. Ou seja, ele negava o batismo das crianças. Criança não precisa de batismo porque nasce neutro, né? Não tem pecado. Quem é que prega isso? Quem é que nega o batismo das crianças? São os católicos? Não. São algumas seitas que dizem que a criança não tem pecado, não nasce com o pecado original. Nega uma verdade de fé. Depois vem o nestorianismo. O que é que Nestório dizia? Nestório dizia que Maria, ela deu à luz a natureza humana de Cristo. Então, ela não pode ser chamada de Theotokos, mas de Christotokos. Ou seja, Maria é mãe do Cristo homem, mas não é mãe do Cristo Deus. Não chame Maria de mãe de Deus. Quem é que prega isso? É a igreja? Não. A igreja reza na oração da Ave Maria, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores. Quem nega que Maria é mãe de Deus são alguns grupos protestantes. Uma heresia também dizer que Jesus Cristo dividir a natureza de Cristo. Então, Maria deu à luz ao Cristo homem, sim. E a divindade de Jesus fica onde? Jesus Cristo não é Deus? Jesus Cristo não é o Senhor? Então, Maria é mãe de Deus, sim, mas mãe do Deus Filho. Ela é filha de Deus Pai, né, como criatura, mas ela passa a ser mãe de Deus a partir do momento que ela dá a luz ao Salvador. É um mistério. E por isso que Maria é louvada e engrandecida por causa disso. Porque ela deu à luz a natureza de Cristo. Claro, não separada da natureza humana e divina, né? Cristo, Deus, que já existia desde o princípio, se encarna no ventre de Nossa Senhora. E ela dá à luz àquele homem que tem duas naturezas. E depois nós vemos outra heresia dos iconoclastas, século VII e século VIII. O que significa iconoclasta? Destruidor de ícones. Alguns que começaram a quebrar as imagens, queimar os quadros, os ícones, dizendo que a igreja não poderia pintar quadros, não poderia fazer imagens porque era contra, né, a ordem de Deus do Antigo Testamento, aquela coisa toda. Quem é que anda por aí quebrando imagens, quebrando os santos? É a Igreja Católica? Não. São grupos protestantes. Então, meus irmãos, quando se fala de heresia, tira a igreja dessa barca. Porque a igreja prega a verdade de fé. Quem fala heresias são aqueles que negam a verdade da igreja. Então, chegar na internet e dizer que a Igreja Católica prega heresias é mostrar que não tem conhecimento, é mostrar que não estudou e é mostrar que está querendo pagar mico. Então, tenha muito cuidado com o que você vai publicar na internet. Pense, repense duas vezes, estude para que você não venha cometer uma gafe, né, como essa. A igreja, ela não nega aquilo que ela acredita. Claro que dentro da igreja tem hereges, isso tem, sempre teve. Todos esses hereges que apareceram no início do cristianismo eram pessoas da Igreja Católica, porém,
eles pregavam a sua verdade e por isso eram afastados da comunidade. Hoje ainda existem pessoas, por exemplo, no século passado, Hans King falou heresia, foi afastado. Karl Rahner, um teólogo muito bom, mas algumas coisas que ele falou são heresias. Leonardo Boff fala heresia toda hora. Então, são pessoas que estavam dentro da igreja, mas que foram, de um certo modo, afastadas. Por quê? Porque não pregavam a verdade pura da fé, mas pregavam o que eles mesmos acreditavam. Então, dentro da igreja nós temos pessoas que falam bobagem, porém eles não falam em nome da igreja, mas em nome deles mesmos. Então, Deus nos abençoe, nos conceda uma quinta-feira de paz. Hoje é dia de adoração ao Santíssimo Sacramento. Não deixe de visitar a sua paróquia, a sua comunidade ou alguma capela onde o Santíssimo se encontra. Faça seu momento de adoração, seu momento de louvor, e é um momento de graças, né? Como vai dizer São Pedro Julião Eimardi, quer receber muitas graças? Visite Jesus muitas vezes. Que Deus derrame sua bênção sobre nós. Que a bênção do Deus Todo-Poderoso desça sobre cada um de vocês que estão assistindo esse vídeo, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.